Muito bem, senhoras e senhores, mais um episódio do nosso podcast semanal de sofrimento produtivo, aquele que vai ajudar vocês a conseguirem ressignificar as dores pessoais e alcançarem, digamos assim, novos estágios de evolução. Eu quero começar a falar tão bonito quanto esse cara maravilhoso, sexy, e que agora, além da creatina, vai começar a se utilizar de banho gelado para manter esta lata. Zeca Ruiz, vai, Zequinha. Porque conforme a gente vai entrando nas dores aqui, a gente vai ganhando coragem, sabe, gente? É isso. A gente vai se sentindo mais apto a enfrentar aquilo que dói. Mas enfim, muito boa tarde. Aqui é Zeca Ruiz com vocês. Gostaria de começar já com uma tradição que nós estamos instalando aqui. E que eu esqueço sempre. Até o milésimo a gente pega o jeito. Mas é bom, porque vocês têm uma desculpa. Porque se eu que tô aqui esqueço, né? Quando eu perguntar se vocês fizeram na rua, vocês podem falar, ai, esqueci. É. Mas a partir de agora, vamos fazer um compromisso nós dois. Vamos lembrar exatamente de fazer o que o Zeca vai falar pra gente, sem executar aquilo que a gente vai falar no podcast hoje, por favor. Exatamente. Porque, inclusive, né, o tema tem muita relação com Muito. não fazer o que nós vamos falar para fazer agora. Muito bom. Antes de entrar no tema, vamos então falar sobre o que eu quero, que eu peço, que é para seguir os perfis, para marcar o sininho, para estimular esse podcast, esse conteúdo todo a chegar a mais e mais pessoas. E hoje temos, já falando sobre a dor, já que a gente já deu alguns spoilers aqui, uma dor muito significativa que a gente, inclusive, já devia ter falado antes, mas não falou, porque... Porque a gente também tá treinando, gente. Nós estamos treinando aqui. Somos tão imperfeitos como cada um de vocês. E a dor de hoje é a dor de procrastinar. Por isso que a gente fez as brincadeiras, para não procrastinar o compartilhar e o seguir dos nossos perfis. A praga vem, velho. Entendeu? Exatamente. E também, né, o fato é que essa é uma dor muito comum hoje em dia. A gente está vivendo um mundo de muita exigência, né, de muita cobrança, né, onde as narrativas, já como falamos no último episódio, se apresentam como narrativas livres de dor, né? E não é o fato. O fato é que a dor está presente em tudo, tanto é fato isso, que nós estamos com esse podcast aqui justamente para ressignificar isso. Mas fale você um pouquinho, Marcelão, do que você sente que é importante sobre essa dor, a dor de procrastinar. Isso é fantástico você estar colocando, porque é o seguinte, né? Essa é uma dor que ela vai conseguir mexer e afetar totalmente a dinâmica de evolução da pessoa em qualquer área da vida dela, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de procrastinação, o Zeca acho que vai aprofundar um pouco mais na parte teórica do negócio, mas basicamente o que a gente está fazendo é deixar para depois aquilo que a gente pode fazer agora, né? Isso. Ou melhor, aquilo que a gente deve fazer agora. E por quê? Por quê? Porque existe um hiato entre a vontade e a execução. Então eu considero a procrastinação, né, o tamanho desse ato, né? Para se chegar no resultado que eu quero, eu inicio com uma vontade e eu tenho um processo de execução para poder gerar esse resultado. Quanto mais tempo eu demoro entre a minha vontade e essa execução, esse é o tempo da procrastinação, mais preso e mais gasto energético eu vou ter. Porque os estudos já comprovaram o seguinte, né, Zequinha? Acho que você vai poder trazer eles muito mais afinco do que eu. A maior dor está na dor da não execução. A tortura, né? É a tortura de ficar pensando que a gente tem que fazer alguma coisa que a gente não teve o início daquilo, né? E isso vai de encontro, cara, a muitas coisas que a gente já falou aqui, né? Ou seja, você pode fazer isso porque você é um perfeccionista, você pode fazer isso porque você tem medo de ser julgado, Porque você não sabe expressar suas emoções. você pode fazer isso porque você é um preguiçoso, e esses caras são aqueles caras que eu gosto que sentem na minha frente, velho, porque sabe como é que fica. Tudo isso leva a esse ato emocional. Mas, pode falar. Que vai te consumir, né? Que vai te consumir no limite ali e que vai fazer com que a execução daquilo que você se propôs a fazer se torne muito mais dolorosa. Isso mesmo. Legal? Porque uma coisa que você falou agora que me chama a atenção é assim,
porque eu tenho um conceito bem diferente de procrastinação entre procrastinar e preguiça. Esse é um problema, na verdade. Eu concordo com você que muitas pessoas que são preguiçosas também procrastinam. Uhum. Mas um procrastinador não necessariamente De jeito nenhum. é um preguiçoso. É um dos fatores para mim que podem acontecer. Exato. É você ter isso. Concordo plenamente. Ótimo. Eu não sou preguiçoso e procrastino Exato. o tempo inteiro. O fato é esse. E é muito importante a gente começar por esse ponto, eu acho. Por quê? O que há de confusão sobre o que é procrastinar não está escrito, gente. Procrastinar, muitas pessoas acreditam ter relação com gestão de tarefas e gestão de tempo. Muitas pessoas acreditam ter relação com disciplina. Muitas pessoas acreditam ter relação com preguiça. Mas eu entendo que a preguiça ela é mais uma apatia, uma falta de energia. A falta de vontade. A falta Talvez de vontade. você tenha razão. Então deixa eu ressignificar aqui, Ótimo, porque faz muito sentido isso. A preguiça, ela não vai te gerar essa vontade que vai anteceder ao ato de procrastinar. Sim. Legal? Adorei. É isso. Tá, Legal. obrigado. Imagina, obrigado você, velho. Olha, vocês Sua podem anotar humildade me ilumina. entendeu? Um novo conceito, senhores, para a humanidade. Para você ver como é produtivo isso aqui. E o grande ponto para mim com relação à procrastinação é que as pessoas confundem e elas acham que aquilo faz parte da identidade delas. Eu sou um procrastinador natural. E eu falo isso com muita propriedade. Porque eu tive que trabalhar muito esse meu lado de procrastinador. Porque eu era uma pessoa insegura, gente. Pode acreditar. Graças a Deus, eu me enfiei no mundo terapêutico do autoconhecimento, né? Hoje eu, inclusive, posso ajudar as pessoas porque eu me ajudei em algum momento. Mas uma das minhas maiores dores era essa, cara. Eu deixava tudo para depois. E na faculdade eu gerei um monte de problema para mim por causa disso. E no final os professores ainda falavam para mim, você é um trouxa, porque você faz as coisas super bem feitas, você tem um talento e você está se deixando para depois. Por quê? Infelizmente, nessa época eu não entendia que o problema sobre a procrastinação tinha muito mais relação com a gestão emocional. O que acontece, cara? A procrastinação, ela é uma forma automática, um sistema de defesa. Diante do estresse, diante de uma tarefa que nós consideramos inconscientemente como ameaçadora, nós nos sentimos estressados e, por consequência, evitamos aquela tarefa. E a razão para essa tarefa ser ameaçadora são várias. Às vezes ela é uma tarefa desafiante para nós. A gente nunca fez aquilo antes. Vai tirar de uma zona de conforto. Exato. Pode gerar um resultado que não seja a coisa que você espera, Exato. do jeito que você espera. Ou pode dar... Você não consegue fazer um alinhamento entre as expectativas do que você é capaz de alcançar com aquilo, que os outros esperam que você alcance com aquilo. Então, às vezes, a pessoa quer que você faça, sei lá, uma arte para uma publicidade. Opa! E eu nunca fiz isso antes. Quando as pessoas me transmitem qual vai ser a função dessa arte, né? Eu não me sinto competente o suficiente para atender essa expectativa. Num primeiro momento, desvio o foco, vou me distrair. Né? Isso é uma procrastinação atrelada a tarefas ameaçadoras. Né? Ou seja, o que acontece aí no nosso sistema neurológico? Nós temos um cérebro reptiliano que é responsável pelas funções básicas. E nós temos uma parte do nosso cérebro moderno, que é o córtex, que se chama o córtex pré-frontal. Pré-frontal, é. E essa parte do nosso cérebro, ela é responsável pela gestão das emoções e pela visão de longo prazo. O que acontece quando a gente se depara com essa situação estressante? Nossa amígdala, que faz parte do nosso cérebro reptiliano, sequestra o córtex pré-frontal e a gente não consegue gerenciar nossas emoções, a gente não consegue ter uma visibilidade de longo prazo. A gente só consegue ver o que está na nossa frente. O medo, o estresse, a dificuldade, a crítica. O que a gente faz? Vira para o outro lado. A gente simplesmente evita aquela tarefa. Então, ou seja, a procrastinação não tem nada a ver com disciplina, não tem nada a ver com gestão de tempo. Tem pouco a ver com preguiça, porque é aquela coisa, né? A procrastinação não está na preguiça, assim como a preguiça
Então, melhor. A preguiça não está na procrastinação, como a procrastinação está na preguiça. Eu acho que a preguiça ela está mais relacionada, como eu acabei de falar, à vontade de fazer aquilo do que a própria procrastinação que está relacionada à execução daquilo que você tem vontade de fazer. Sim. E é importante a gente diferenciar isso, porque às vezes eu tô sem energia mesmo, cara. Exato. Aconteceu de você se separar, né, num relacionamento, aconteceu uma coisa difícil na nossa vida. Eu tava completamente apático no momento que eu perdi, por exemplo, a Liz. Eu fiquei um mês apático, eu não tinha vontade de fazer nada. Só que diferente de... Por que é legal a gente falar disso? Porque se eu reconheço que é preguiça, se eu tô vivendo uma situação, um momento de dificuldade na minha vida, eu posso delegar, eu posso distribuir, eu posso informar. A procrastinação, eu não vou fazer isso, cara. Na procrastinação, eu vou ficar fingindo que uma hora ou outra eu vou fazer. E vai chegar aquela hora que vai ficar em cima da hora, eu não vou conseguir fazer, eu vou ficar desesperado por causa disso, vou aumentar minha autocobrança em 1000% por causa disso, e isso vai reforçar o ciclo lá na frente, né? Ou seja, eu vou me sentir menos capaz, mais incapaz, né? E lá na frente, quando chegar outro momento onde eu tenho que assumir uma outra tarefa, vai acontecer tudo de novo, né? Esse é o grande problema, esse é um ciclo que se repete. Tem alguma coisa a agregar, meu querido? Eu acho o seguinte, cara. Não, tá perfeito tudo que você tá falando. Eu penso nessa parte da procrastinação, e aí você colocou de uma forma bem clara, né? Quando a gente começa a imaginar o problema, a pensar no que vai ser o problema, é aí que vem talvez o que você colocou de gatilho emocional, né? Ou seja, a gente... para criar um problema, já está numa zona de ter que resolver alguma coisa. Aquilo já gera um nível de estresse, aquilo já te gera um gasto de energia que vai ter que te fazer, em algum momento, apertar um botão para começar o processo de execução e de resolução. O problema se torna quando você tem vários desses gatilhos disparados e não começa a executar. O teu nível de estresse, o teu nível de cansaço aumenta muito mais. E como você bem colocou, dependendo da situação, do momento de vida que você está passando, das notícias que você tem, cara, aquilo pode te sugar completamente a energia para apertar esses botões. Sim. Então, eu concordo muito. E, cara, eu nunca tinha escutado por esse lado, ou estudado por esse lado da procrastinação, mas tem total sentido, cara. Né? Tá muito mais muito mais associado à tua... gestão de emoções para que você consiga estar num estado pleno emocional para a execução das tarefas ou das atividades que você se propõe, né? Do que especificamente o cara que está deixando tudo para depois. Sim. Né? Não é muito deixar tudo para depois. E é muito importante a gente considerar isso, cara, porque quando a gente considera isso e a gente lida com uma pessoa procrastinadora, a gente pode entender que ela tem toda a vontade do mundo de fazer aquela tarefa. Ela tem toda a competência do mundo para fazer. Até porque ela tá sofrendo em não fazer, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo sabe que quando você não tá fazendo uma parada, malandro, aquilo lá tá te consumindo a alma. Exatamente. É um ácido por dentro. Nossa. E nós lidamos com isso de uma forma julgadora, do tipo, esse preguiçoso, essa pessoa incapaz, essa pessoa que não quer fazer o que a gente se pede para ela fazer. Se a gente tentar de forma mais humana olhar para o que está acontecendo por trás, né? Como ela lida com o estresse, qual é o nível de autoestima dessa pessoa para lidar com esses tipos de desafio, talvez a gente consiga resolver. Às vezes de você simplesmente perguntar para ela, né? O que está sendo tão difícil para você em executar essa tarefa? Né? Não pedir, oferecer ajuda, porque muitas vezes na necessidade de ajudar as pessoas, a gente tira o poder delas de resolver aquela tarefa. Mas perguntar para ela o que é tão difícil sobre, né? Quais são os seus maiores desafios com essa tarefa? A gente já está estimulando ela a se abrir, a mapear as dificuldades e talvez pensar em soluções, né? Para resolver aquilo. Mas o que é mais importante sobre isso? O mais importante, cara, que eu comecei a falar e parei no meio, né, é que nós não somos pessoas procrastinadoras. Nós temos o hábito de procrastinar. Ou seja, não existe um ser humano que não é procrastinador ou outro que é procrastinador. Ou seja, você ser humano, qualquer ser humano pode desenvolver e vou mais esse longe. hábito. Procrastinar em algumas situações é saudável. Tem pessoas que deliberadamente optam por fazer as coisas mais próximas do prazo, porque com uma certa pressão
elas rendem melhor. Então eu sei que eu tenho que fazer tal coisa até tal prazo. É importante a gente considerar que esse cálculo do tempo que eu preciso para fazer essa tarefa tem que ser bem, né, específico, tem que ser bem calculado. Mas se eu tomo essa decisão de procrastinar, porque eu sei que isso será melhor feito, ou terá melhores resultados no momento que eu sentir a pressão em mim, eu não vejo tanto problema. Mas você não sente que isso talvez seja mais uma desculpa para não ter que fazer no momento? Velho, se a pessoa entrega, de fato importa a hora que ela faz? Se ela entregar dentro do prazo, de jeito nenhum. Exato. Mas você não acha que o nível de estresse dela, de deixar as coisas para um momento posterior, pode tornar ela mais estressada no dia a dia? Tem dois tipos. Eu entendo que o estresse ele te tira da zona de conforto. Mas eu acho que se a gente for parar pra pensar nisso, cara, estamos aqui só batendo boca. Claro, não, pode soltar. Batendo boca não, né, Zeca? Porra, a gente não discutindo possibilidades. Batendo bola. Né? Batendo boca ainda não. Estamos batendo bola. Calma, né? Vai ficar mais natural. De repente vai sair na mão. Daqui a pouco ainda. Vocês vão ver o que a gente vai fazer aqui, quebrar esse estúdio inteiro. Vai fazer podcast dentro do octógono, né? Com gel, vamos jogar gel no chão. Vamos, mas continua. Não, porque eu acho o seguinte. Existem pessoas que utilizam esse mecanismo, né, do deixar para depois, para justamente tomarem a coragem de agir, né? E, cara, eu acho que essa é uma palavra também que está muito ligada à parte da procrastinação, que é o coragem. É o coragem, cara, né? Ser corajoso é você conseguir realmente enfrentar aquele demônio que está na tua cabeça que vai te gerar, digamos assim, um incômodo de ter que resolver o problema. Né? E aí, não vamos pensar só numa procrastinação de execução de tarefas. Por exemplo, um pedido de perdão. Você procrastina a vida inteira o pedido de perdão para alguém que você ama. E você faz isso, por exemplo... Se declarar para alguém. Se declarar para alguém. Eu não costumo procrastinar muito, né, Zaca? Eu acelero um pouco as coisas, mas tudo bem, acontece. Entendeu? Normal. Aí a gente aprende. O que ele procrastina é a paciência, né, no processo, né? Tudo bem, a gente tá vivendo e aprendendo, Zaca. Estamos gigantes. Tudo bem, vamos. Estamos gigantes, vai. Mas o lance é esse. Você... não precisa necessariamente pensar na procrastinação de execução de tarefas. Eu acho que é mais interessante a gente pensar também naquelas questões emocionais que você fica dentro de você, como, por exemplo, resolver uma relação com alguém, conversar com uma pessoa sobre alguma coisa e tudo mais. O prazo para isso não é uma coisa que você controla, né? Não é uma coisa você que define, você na verdade, né? Não é uma coisa é pro seu bem. Não é uma coisa que você define, certo? E esse é um problema sério, porque é o seguinte, cara, né, o prazo, por mais que você tenha que definir, tem pessoas que não definem esse prazo. Que é uma forma de procrastinar também. Que é uma forma de... Não, é a forma de procrastinar. E qual que é o problema disso? Como você não controla, talvez você não consiga executar essa tarefa. E aí volta para aquilo que a gente falou no episódio do perfeccionismo, é a lei da intenção decrescente. Quanto mais eu procrastinar algo que só faz bem para mim e que é importante só para mim, menor a chance de eu fazer isso no futuro. Vai cair no esquecimento e o problema vai voltar de novo, entende? Então, ou seja, tem muita relação com isso, né? O fato é o seguinte, existe o procrastinar daquela autodisciplina que eu preciso ter para cumprir prazos. E existe o procrastinar das coisas que eu quero fazer para mim, que também tem a ver com uma autodisciplina. Só que tudo isso está relacionado muito mais com gestão de emoções do que necessariamente com a vontade ou a ausência de vontade. E você tem razão que o estresse aumenta muito. Tem um estudo que fala o seguinte, eles pegaram alguns estudantes e deram para eles um reloginho que toda vez que esse reloginho tocasse, eles seriam obrigados a estudar. Então eles estão lá jogando alguma coisa na praia, eles estão lá, né, conversando no bar, não sei o que, toca o reloginho, eles são obrigados a parar o que eles estão fazendo e ir lá estudar. E o que acontece? Aqueles que de fato param e vão estudar, em comparação com aqueles que não param, não sentem nível de estresse algum. Eles simplesmente param e vão. Já aqueles que veem o anúncio aqui que eles precisam estudar e logo depois procrastinam, cada vez que aquele reloginho apita, eles ficam mais possessos, eles ficam mais estressados.
mas incansavelmente, né, se culpando, se pesando. Então esse é o ponto principal, né? Quanto mais a gente posterga o estresse, no curto prazo pode aliviar. Mas, cara, é engraçado você estar falando isso, porque eu entendi, eu acho que esse ponto é maravilhoso, mas você falou também que às vezes procrastinar pode ser positivo, né? E de fato, agora ouvindo você falar da questão do estresse e tudo mais, eu lembrei daquele teste do marshmallow. Não sei se você lembra das crianças. Sei. Que você coloca 2 marshmallows na frente da criança. Sei. E aí. Como chama isso? É o teste da bonificação? Não, Da gratificação instantânea imediata, e gratificação tardia. Exato. Então, nesse caso, por exemplo, a gente aprender também a procrastinar a gratificação é alguma coisa importante. Sim. Né? Que também vai muito da parte emocional, do autocontrole, por exemplo. Sim. Né? Mas aí tem a ver com lidar com o estresse. Exato. Porque se É eu o tenho gerenciar a capacidade de não Exato. ficar estressado para ter que consumir aquilo naquele Exato. momento, por exemplo. Exato. Porque é o seguinte, cara, falando disso, existem os estudos que dizem que existem que pontuam que existem 2 tipos de procrastinação. A procrastinação passiva e a procrastinação ativa. A ativa é essa que eu deliberadamente escolho fazer mais tarde. A passiva é aquela que eu sei que eu tenho que fazer, fica no meu radar, mas dá aquele efeito avestruz, sabe? Enfia a cabeça na terra e não pensa a respeito. Não, vou evitar. Só que você fica evitando algo que está na tua cabeça. Então você já está trabalhando nisso de alguma maneira. Você já está gastando energia nisso. Então é muito legal a gente separar esses dois, porque o problema, o que gera estresse, que a procrastinação passiva é aquela que eu sinto o estresse, eu tenho o gatilho do estresse, eu entro no padrão da evitação e eu tenho uma recompensa no momento, porque esses são os 3 elementos do hábito. Eu estava descrevendo que a procrastinação não é um traço de identidade, é um hábito. E o hábito ele é composto por 3 partes. Ele tem um gatilho, ele tem um padrão e ele tem uma recompensa. O gatilho é o estresse. Eu sei que eu tenho que fazer uma tarefa, eu não me sinto competente, eu me sinto inseguro, eu tenho temor do resultado dessa tarefa. Ativei o estresse. O padrão do procrastinador é evitar. Eu não quero, eu não vou olhar, eu vou me distrair. A distração normalmente libera dopamina, gera uma sensação de prazer. Por um primeiro momento ele se sente relaxado. Passa um pouco mais de tempo, ele lembra dessa tarefa que ele precisa realizar. O que acontece? Estresse novamente, procura acessa o padrão do evitar, vai para a recompensa e entra nesse ciclo. Aí, no longo prazo, essa pessoa começa a ter depressão, essa pessoa começa a ter traços de ansiedade, essa pessoa começa a ter problemas mais profundos, em razão do fato de que ele não faz aquilo que ele tem para fazer. Já o procrastinador ativo, a pessoa que tem o hábito de procrastinar ativamente, ela é uma pessoa que normalmente entrega a ponto de a gente até questionar se isso é procrastinação de fato. Porque o procrastinador ativo, ele deliberadamente fala, eu não quero fazer isso agora. Eu quero fazer isso depois. Para mim, é melhor fazer isso depois. E aí ele procrastina. Ele diz, agora, recebi a tarefa agora, estou com o tempo livre agora, poderia fazer agora, mas sinto que eu vou fazer isso na hora que me convir, né? Que for conveniente para mim. Você sente que é esse impulso aí? Da onde vem o impulso de começar a resolver isso? De começar a fazer isso? Normalmente eu entendo que a pressão ajuda, porque tem pessoas que diante da pressão rendem infinitamente mais, cara. Eu odeio pressão, mas eu rendo absurdamente sob pressão. Eu tenho uma sensação de que todo mundo sob pressão rende mais. Não sei. Não concordo com isso, cara. Eu já vi muitos casos de pessoas que surtam a cabeça. Você vai surtar, você vai, mas você vai fazer. É assim. Então não dá pra generalizar, eu acho. Não, sim. O resultado do... Não, nada é general. Não estou generalizando. Mas eu estou falando. Para mim, a pressão, né? O ser humano, quando está sob pressão, ele é obrigado a fazer. Ele é obrigado a fazer. Porque o prejuízo do não fazer é mais eminente. Certo? E, de fato, o nível de estresse dele é absurdo em ter que executar aquilo. Então, a ação ele vai tomar. Ele pode não gerar o resultado, ele pode não entregar o resultado, mas que ele vai gerar a ação, ele vai. Eu sei, mas eu conheço gente, amigos meus, cara, que eles têm muita dificuldade de começar.
Entende? Que assim, eles realmente deixam pra última hora. Eles preferem começar antes. Então, mas será que é uma escolha, Zeca? Eu acho que é uma estratégia. Será? Interna, inconsciente. Eu acho Implícita. difícil pensar que alguém tenha um tipo de estratégia. Eu não consigo conceber isso, cara. Tipo assim, como que eu acho que pode ser uma incapacidade da pessoa de não conseguir começar naquele momento, mas acho que conscientemente você acha que a pessoa ela consegue virar e falar o seguinte: não, peraí, eu sei que eu trabalho melhor sobre pressão, eu vou deixar pra última hora, porque eu sei que naquela hora vai estourar alguma coisa na minha cabeça que vai me obrigar a fazer isso. Não chega a estourar. Nesse caso, por exemplo, essa semana eu dei uma palestra no Ciesp, lá de Americana. Fazia quase 3 meses que eu sabia que ia acontecer essa palestra. Eu comecei a preparar a palestra, porque ela foi adiada 2 ou 3 vezes, né? A gente tentava colocar um público, não conseguia, a gente adiava. Aí, na primeira vez que eu ia fazer a palestra, eu deixei para começar. A palestra ia ser na terça, eu comecei a fazer a apresentação, o PowerPoint, no domingo. Fiz quase que inteiro o PowerPoint. Esperei para saber se ia acontecer a palestra. Falaram, não, vai cancelar. Aí eu aliviei. Podia ter feito. Faltava 10 slides, cara. Faltava 10 slides. Esperei fazer a data de novo. Mas você escolheu isso? Eu escolhi. Eu falei, não tô afim de fazer agora. Não estou afim de Não, mas pra mim é isso. Aí a gente tem que entender. Mas eu fui fazer outras coisas. Então, mas vamos tentar entender, ó. O não estou... legal, hein? Porque agora eu gosto de bater boca até comigo, malandro. Tava muito legal essa porra e a gente não tava se matando aqui. Vamos se matar um pouco. Olha que interessante. Você falar, larguei e fui fazer outra coisa... Mas não foi uma distração. Eu tinha completa sensação de que eu teria competência para resolver aquilo. Não, mas isso todo mundo tem. A competência... Não, mas esse é o você ponto. já estava fazendo. Esse é o ponto. As pessoas que normalmente procrastinam é porque elas entendem que aquela tarefa é ameaçadora. Ou seja... Então, mas no teu caso não era. Exato. E aí eu tomei a decisão. Então, você não procrastinou? Isso é o procrastinar ativamente. Porque eu poderia ter feito aquilo e ter resolvido aquilo. Então vamos mudar o termo. Aí agora vai ficar legal, hein? Você não procrastinou. Você postergou. Talvez sim. Mas por que eu deixei para em cima da hora? Eu fui fazer um dia antes. Horas Porque antes você da sabia palestra. que você daria conta. Sim. Então esse é o ponto. Tem pessoas que consideram que procrastinação ativa nem é procrastinação. Então isso Sim, eu é concordo. postergar. Eu acho que isso é postergar. Mas o que é? Eu acho que no consciente você posterga. No inconsciente você você posterga ou no inconsciente você procrastina. Talvez. Mas o que eu entendo é assim, quando a gente determina os 2 tipos de procrastinação, é porque quando a gente fala do passivo, não é uma escolha, entende? Mas eu sinto que é aí que eu acho que a gente vai ter que É aprofundar automático. Porque o ativo, pra mim, também não é. Então, assim, a partir do momento que você fala, tá? Tô pensando alto aqui com você. Vou deixar pra depois porque eu sei que eu vou dar conta de fazer depois. Legal? Você escolheu. Você não tá procrastinando. Você tá deixando uma atividade que você sabe que você controla, que você tem controle, que você consegue resolver. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Como eu sei que eu tenho controle? Na tua Você opinião? conhece suas capacidades. Mas e se acontecer outras coisas no dia antes? Porque eu tenho outras... Aí eu vou te falar o que vai acontecer, meu irmão. Teu nível de estresse vai ser absurdo, que na hora que aquilo acontecer, você vai ser obrigado a fazer. Esse é o ponto. Mas então você não escolheu. Eu escolhi. Por quê? Eu considerei que nada de problema aconteceria, ou se alguma coisa de problema acontecesse, que eu pagaria para ver. Entende? Eu pagaria para ver. Conscientemente, deliberadamente, eu falei, eu posso fazer agora, eu tô com tempo livre então, mas agora. O que te fez acreditar que você conseguiria dar conta do recado lá na frente? Porque todas as vezes no passado eu dei. Então é isso que eu tô te falando. Mas não quer dizer que eu vá. O ponto é esse, cara. Procrastinação ativa é o ato de postergar, assim como a passiva. Só que no passivo, eu estou fazendo isso de uma forma onde o que está operando em mim é o meu cérebro reptiliano. Sim, aí até a gente está de acordo com isso. No ativo, não. O que está operando em mim é o meu córtex pré-frontal, que está me dizendo, faça o que você bem entender. Acho que é só uma questão, então, de terminologia mesmo. Talvez. Porque talvez seja assim, eu estou escolhendo, então, quando eu estou operando no córtex frontal, eu crio as escolhas. É lá que eu crio as escolhas da vida. Eu concordo com você. Né? Eu racionalizei o processo inconsciente e eu tomei a decisão para que aquilo se torne mais eficiente fazer num outro momento. Sim. Mas aí eu estou postergando uma ação. Mas vamos falar, por exemplo... Porque eu já criei todo o modelo decisório. Eu já criei um modelo de ação. Vamos fazer, por exemplo, com coisas mais simples, com a louça. Com a louça.
Ótimo. Tem um acordo na minha casa que eu que lavo a louça. A Karina cozinha e eu lavo a Em louça. toda casa. Não, A tudo gente bem. sempre lava. O homem é o lavador de louças. Geralmente é assim mesmo. E aí, a Karina quer que eu lave a louça depois do almoço. Tá, Esse é o acordo que eu fiz com ela inicialmente. tá bom. Eu nunca lavo a louça depois do almoço. Tá. Eu lavo a louça no fim do dia, eu lavo a louça de manhã quando eu acordo. A primeira coisa que eu faço, porque eu acordo zen, eu não quero olhar no celular, eu vou lá e começo a lavar a louça. Então, ou seja, esse é E eu falei pra ela, falei, não me força, cara. Eu não vou lavar depois do almoço, já depois de algumas discussões. Deixa aí, a responsabilidade é minha, eu vou lavar, eu falo pra ela. Esse é um procrastinar do tipo, sim, eu vou fazer. O outro é, eu sei que eu tenho que fazer, mas agora não tô com vontade. Sim, eu concordo. Mas acho que a gente tá falando a mesma coisa. No limite a gente tá falando a mesma coisa, só que pra mim, por exemplo, esse sim, eu vou fazer quando eu quiser, eu tô postergando uma coisa que eu preciso fazer. Tudo bem, mas o ponto é o seguinte, ambos estão acontecendo. O interessante é a gente ter consciência de que aqueles que a gente precisa tomar cuidado é esse passivo. E não o postergar, mudando a terminologia, né? Porque... É isso. Não, isso aí a gente tá 100% de acordo. Enquanto eu controlo a parada, tudo bem. O problema é quando eu não controlo e aquilo começa a me consumir. E isso te consome num tal ponto que você fica, né, doente até. Claro. Então o ponto que eu quero trazer aqui é esse. Vamos separar as duas coisas. Porque o mais importante é, às vezes, cara, pra Karina, eu sou um procrastinador. Né? Do tipo, eu não lavo a louça. Pra ela, tem que lavar a louça depois do almoço. Ela quer ver a pia limpa depois do almoço. Eu não sou dessa vibe. Porque isso também tem uma coisa, né? É o momento que o outro cria pra você, né? Que não necessariamente é o teu momento. Mas em algumas situações, por exemplo, de trabalho, você não tem muita escolha. E mesmo assim a pessoa procrastina. Exato. Entende? Então o ponto principal é esse. Primeiro separar. Pra você começar a fazer uma procrastinação mais consciente. Porque isso vai ser uma ferramenta que você vai poder usar a seu favor. Se você está no modo automático, achando que o problema está na sua disciplina, na sua preguiça, na sua gestão de tempo, se você acha que, por exemplo, querer um intervalo de vez em quando é procrastinar, coisa que não é. Não é, de jeito nenhum. Parar para priorizar tarefas também não é procrastinar, é realmente se organizar. Então a gente confunde todas essas coisas. Para separar tudo isso, colocar na mesa e abrir um leque, né, e especificar o que é que você tem que ficar atento sobre procrastinação, é isso. É o momento onde você sente que aquela tarefa é uma tarefa ameaçadora para você, que você está inseguro, com medo ou se sente incompetente para realizar aquilo, né? Você procrastina por causa disso. É o momento onde você está ativando o estresse e exercendo o padrão do evitar, né? Basicamente é isso. Como a gente faz para resolver isso? Você tem alguma solução? Quais são as suas alternativas? Meu irmão, até eu já te falei quais são todas elas, né? É terapia, se trata de brincadeira. Não, tem várias opções também. Eu tenho uma que eu aprendi, que inclusive é bem prática dentro da terapia cognitiva, que me ajudou muito, né? Me ajudou demais. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é, primeiro, tentem pensar e tentem criar uma lista de tudo aquilo que incomoda vocês. Eu acho que essa é uma forma para a gente começar a olhar aonde a nossa energia está sendo drenada. Porque não necessariamente só o que incomoda a gente é aquilo que a gente sabe que a gente tem que resolver. Muitas vezes, várias pequenas ações ou pequenos fatos do dia a dia consomem a nossa energia vital a ponto da gente perder a energia para começar a resolver as coisas. Então, dou um exemplo, né? Se vocês tiverem que levar pessoas, por exemplo, na casa de vocês, que vocês têm muita cerimônia, né? Ou se vocês tiverem que convidar uma pessoa para fazer muita cerimônia, a casa de vocês está exatamente como você gostaria que ela estivesse? Tipo assim, a parede está pintada do jeito que gostaria, a maçaneta está no lugar que está. Porque ao longo do dia a gente vai olhando para essas situações, para essas circunstâncias do nosso dia a dia. Então o carro não está perfeito, a casa não está tão arrumada, e aquilo vai consumindo a nossa energia vital de ação. Ou seja, eu começo a acreditar ainda num processo inconsciente que eu tenho muito mais coisa para resolver do que de fato aquilo que eu tenho que resolver. Vai deixando o seu saco de tarefas mais pesado, né? Muito mais pesado, que vai me deixando na posição de ficar mais cansado em ter que resolver aquilo que eu preciso resolver no agora, digamos assim. Então acho que a primeira dica que eu coloco para vocês é: façam uma lista de coisas, de tudo aquilo que vocês lembram no dia a dia de vocês que vocês precisam resolver.
Feito isso, classifiquem essas coisas que vocês têm que resolver em fácil, médio e difícil. Legal? Tudo que for fácil, de fácil resolução, vamos considerar algo que é fácil de resolver. Algo que não depende de dinheiro para fazer isso, porque tem coisas que vão depender de dinheiro. Algo que você consiga e que está na tua mão a capacidade de resolver, né? Você não vai depender de alguém para poder fazer isso. 1/3. Né? Tá lá no teu 1/3. E, cara, que você faça aí em minutos, né? Que não vai perder o dia inteiro resolvendo isso. Isso é algo fácil de se resolver. Eu prometo para vocês que 80% dessa lista já vai ser resolvido. Isso é legal, porque tem uma regra complementando isso que eu acho que resume. Chama regra. Tem 2 regras de 2 minutos que eu conheço. Eu não me lembro os nomes. Um é do livro Hábito Atômico e não sei, o outro eu acho que é O Poder do Hábito, não sei. Regra dos 2 minutos. Qualquer tarefa que demore menos de 2 minutos para fazer, faça na hora que você pensou. Exato. Do tipo, preciso levar o lixo pra rua. Lembrei que eu preciso levar o lixo pra rua. É 2 toques. Eu ouvi essa como a técnica dos 2 toques, que era a outra que eu ia falar, mas boa que você falou. Que é assim, vai resolver em 2 minutos a questão, pega e faz. Faz. Lembrou disso. Tô aqui, andando na minha casa, eu vejo o lixo, lembrei que eu preciso levar o lixo. Vai levar 2 minutos, faz na hora. Já vai ter uma descarga de dopamina, já vai ativar a sua motivação, você vai ter mais vontade de fazer mais coisas. Exato. Outra coisa que eu adoro, já conhece a Mel Robbins? Conheço. Pra mim ela é fantástica, cara. Ela baseia tudo em neurociência. E ela tem a regra dos 5 segundos, né? E essa regra é poderosa, cara. Você já experimentou? Fala pra mim. Ela diz o seguinte: o tempo que a sua amígdala leva pra sequestrar o seu córtex pré-frontal é 5 segundos. Então, ou seja, você teve uma ideia. Cara, vou pregar esse quadro na parede aqui. Em 5 segundos, se você não faz, se você não começa, você vai ter algum impulso de resistência ao fazer. Que é onde você vai começar a criar os obstáculos mentais para não fazer. Exato. A furadeira está muito longe. Precisa comprar parafuso. Que não sei o que. Precisa marcar a parede. Isso dá muito trabalho. Não sei onde está a trena. Desistiu. Ela fala o seguinte: conta de 5-0, que é o tempo para você recuperar o controle sobre o seu córtex pré-frontal. Conta de 5-0. E sai e faz. 5, 4, 3, 2, 1, pega e faz. É isso. Ela falou: 80% das pessoas, após darem o primeiro passo para realizar aquela tarefa, elas vão até o fim. O problema é esse primeiro passo. Tem para tudo. Um regime, uma mudança, um término de relacionamento, tudo isso. Essas coisas a gente tem que fazer na impulsividade, no sentido de é agora, vou e não volto mais. Eles dizem, inclusive, para você, se você é homem, né, porque normalmente são os homens que se aproximam das mulheres na balada, que é o tempo que você tem, no momento que você viu uma mulher atraente para você chegar nela. Porque se você não fizer em 5 segundos, você vai desistir. Ô, louco, hein? Eles dizem isso, cara, nesse livro, A Regra dos 5 Segundos. Que isso serve para atração, isso serve para romper vícios. Se a pessoa fica postergando, não quero tomar café, quero parar de tomar café, mas não consigo parar, quero parar de fumar, mas não consigo. Sentir o gatilho, né? Ir até a cafeteira e pegar um café. Conta de 5-0 e vira para outra direção. E vai. Não olha para onde você tá indo. Pega outra coisa para fazer. Interessante isso. Super funciona, cara. Serve para você acordar de manhã para entrar na banheira de água fria, que ele falou no começo. Então, a Gestalt, né, Marcelão? Estamos ficando bom nisso. E aí, então essa é uma outra regra que muito, muito útil para procrastinar, para pessoas que têm o hábito de procrastinar. E eu acho que é importante também, isso que você está falando é interessante, porque de fato, quando a gente vai para a impulsividade, né, as ações do impulso, as emoções do impulso, elas são as emoções ativas que a gente fala, né? Primárias, né? O medo e a raiva, basicamente. E, cara, é importante vocês lembrarem um pouco de tudo que a gente vem falando aqui, né? Então, assim, existem emoções que motivam o ser humano. A preguiça, que é uma emoção de medo, na verdade, é uma emoção vinculada ao medo, que é uma emoção de letargia, que é uma emoção do pensar muito antes de fazer, ela é uma emoção, ela é algo que é
ultrapassado que a gente consegue romper através da raiva, do impulso da raiva, né? Então, de fato, coloquem no papel tudo aquilo que vocês têm que resolver, cara, e olhem um pouco para aquilo dessa forma. Não é a raiva da agressividade, é a raiva produtiva, é a raiva do impulso, da iniciativa, né? Ou seja, eu só consigo ter iniciativa quando eu realmente falo que o status quo, e aí vai muito também do que a gente fala na mudança, né? Não tá legal. Não tá legal. Então, assim, o problema, acho que de quem vai procrastinando, e aí vem a capacidade de colocar tudo nesse saco. Tem pessoas que têm esse saco que você falou de problema gigantesco e não chegam no nível de estresse para sentirem a raiva da impulsão, né? Que vai gerar o impulso. Eu acho que quando a gente faz isso, e aí entra um pouco da questão do como resolver isso, que a gente criar prazo para essas ações, a gente faz com que esse saco não fique tão grande. Então, vou te dar um exemplo, né? Outra forma que eu acho que a gente pode resolver o procrastinar é colocar prazo. Coloca prazo para tudo que você vai fazer na tua vida. Se deu prazo para resolver uma coisa, né? E quer fazer um negócio ficar mais tenso ainda, ou seja, para você ter que realmente fazer, além da raiva de ter que fazer no prazo que você colocou, torna a meta pública. Porque isso daí, é muito poderoso. Porque daí você vai ter que passar pela vergonha. Meta pública é muito poderoso. Caso você não faça isso, você vai ter que passar pela vergonha. São duas das emoções. Evitar a vergonha, São duas das emoções que vão te fazer agir. Então, por prazo, tornar a meta pública, né? Pensar em todos os prejuízos que você vai ter caso você não execute aquilo, é o medo. Então são as 3 emoções motoras te direcionando para a iniciativa. Legal. Entendeu? Então se a gente não pensar dessa forma... Eu tenho mais 2 dicas para dar. Eu tenho a segunda regra dos 2 minutos. Essa é uma regra que toma como base, até anotei aqui o termo que é. É uma frase que está no livro, que é assim: um hábito precisa estar estabelecido antes de ser expandido. Então, um hábito precisa primeiro ser estabelecido para depois a gente expandir. Se eu quero, por exemplo, estudar 1 hora por dia, né? Qual é a estratégia que a gente tem para fazer isso? Usa 2 minutos de estudo naquele mesmo horário. Eu vou começar a estudar todo dia às 6 da tarde. No primeiro dia eu estudo 2 minutos e paro. No segundo dia eu estudo 2 minutos e paro. No terceiro dia eu estudo 2 minutos e paro. No terceiro, quarto, quinto dia eu já vou fazer 5, já vou fazer 10. Porque eu vou estar comparecendo. Então isso que você fala do prazo também tem uma relação com o tempo que você leva para executar isso. Ou seja, você pode diminuir as suas tarefas grandes em menores tarefas, mais acessíveis para o nosso córtex pré-frontal. E no que você destrincha isso em mini tarefas, fica muito menos ameaçador. Então você, antes que tinha que, por exemplo, cotar o projeto da sua casa nova, coloca lá, ligar para o arquiteto. Entende? A partir do momento que você ligou para o arquiteto, é bem menos ameaçador. O gasto de energia é muito menor. Exato. Então você subdividir em menores tarefas é uma excelente saída para você procrastinar menos. E o tempo de execução também é menor, né? Sim. Então... Teve um cara, velho, que ele foi colocado no Guinness porque ele tricotou as árvores. Ele fez tricô e colocou em volta das árvores de um parque nacional inteiro. Como esse cara faz, velho, para que ele consiga fazer isso? Qual é o segredo dele? O segredo dele é: eu penso exclusivamente na primeira e única coisa que eu tenho que fazer para começar. Eu tenho que me aproximar da árvore e começar a tricotar. É assim, eu quero fazer a primeira volta na árvore. Ele ia assim, cara. E ele entrou no Guinness, ele aprendeu alemão com essa estratégia. Entende? Sozinho. Então ele eliminou todas as possibilidades de distração e ele colocou para ele a meta mais simples. Do tipo, eu quero ler um livro inteiro por mês. Eu não vou ficar pensando, tenho que ler um livro inteiro por mês. Eu tenho que ler as 3 primeiras palavras do parágrafo de uma página por dia. Exato. Eu coloco essa meta no momento que eu cheguei na 3ª palavra, eu não vou parar agora. Vou continuar. E aí eu vou e faço. Então, ou seja, esse negócio de quebrar em pequenas tarefas é muito legal e foi uma coisa que funcionou super bem para mim. E o último que eu queria dizer é um reenquadramento.
tirar as pessoas do lugar do efeito e colocar as pessoas no lugar da causa, né? Problema da nossa forma de linguagem conosco mesmo é que dispara emoções diferentes a partir do que a gente fala para nós. Cada forma de linguagem que a gente usa dispara uma emoção diferente. Quando eu falo eu tenho que fazer, eu estou me colocando uma obrigação. Obrigação, é. E a obrigação é a pior forma de motivação. Horrível. Horrível, cara. Ninguém quer fazer nada por obrigação. Nada. Se eu falo eu vou ou eu escolho fazer isso agora, eu tenho que fazer isso agora é muito diferente de eu falar eu escolho fazer isso agora. Quando eu digo eu tenho que fazer isso agora, eu estou me colocando no lado do efeito. Se eu não fizer isso agora, eu terei consequências. Exato. Eu escolho fazer isso agora, eu me coloco no lugar da causa. Eu escolho fazer isso agora porque é o que eu quero pra mim. Então é o querer, né? É É o o querer. ter versus o querer. Exato. Então é muito diferente. Dou um exemplo mais claro. Eu tenho que fazer faculdade. Por que eu tenho que fazer faculdade? Porque se eu não fizer, eu não vou prosperar na vida. Tem o dano. Tenho dano. Eu quero fazer faculdade. Por que você quer fazer faculdade? Você vai Porque pro eu positivo. quero crescer, Exato. porque eu quero me desenvolver. Você vai pra curiosidade, vai pro novo. Você abre completamente a perspectiva para coisas que te realmente ativam prazer com aquilo que você quer fazer, entendeu? Então, ou seja, esses pequenos, simples hacks... Isso é muito interessante. Por exemplo, isso que o Zeca colocou, quando você pensa no ter, né? Pensem vocês aí em casa, tá? Qualquer atividade que vocês tenham que fazer na vida de vocês, qualquer uma, façam com a palavra ter, né? Eu tenho que pagar as contas. Eu tenho que pegar meu filho em tal lugar. Eu tenho que viajar para tal. Eu tenho que organizar a viagem. Tudo que é prazeroso, tudo que pode tornar aquilo gostoso, desaparece. Exato. Desaparece porque é exatamente isso. O que especificamente vai acontecer caso você não faça isso? Ou seja, o ter ele te gera uma obrigação e qualquer obrigação te gera uma consequência caso aquilo não seja executado ou feito. Então você já é obrigado a gerar um resultado. E você perde o que quando você é obrigado? A vontade. A vontade, que é o mais importante. E é legal a gente falar, né? Só para concluir, que o desejo todo mundo tem. E é diferente o desejo da vontade. O desejo é assim, eu quero emagrecer, cara. Eu quero ter um corpo legal. Você tem vontade de ir na academia para fazer isso? Não. Então seu desejo vai te frustrar. Então vamos colocar isso como um ponto-chave. A vontade, como você está colocando, é diferente do desejo. Né? Eu quero viajar, eu quero pagar as minhas contas, não sei o quê. Mas o que é que vai ativar a minha vontade para realizar isso? É eu me atrelar ao prazer nesse processo. Senão, eu não vou ter vontade. Se eu me atrelar ao sacrifício, à dor, aí vai ser mais difícil, né, cara? Por mais que a gente cresça na dor, nem sempre, né, Zequinha? É ela que eu vai acho que conduzir para os melhores resultados. Exato, na verdade. A dor, ela conduz para um bom resultado quando você se afasta dela. Exato. Quando você não vai, né? Mas tem gente que gosta de mergulhar na bacia de água fria, então... Vai fazer o quê? Mas ó, eu vou fazer isso pensando como uma escolha. Né? Então, ou seja, até isso eu vou evitar procrastinar, porque eu vou fazer, não, ó, vocês vão ver, no próximo episódio eu vou falar. Vai ter foto aqui na tela do Zequinha de sunga rosa na sunga do elefantinho. Do elefantinho na banheira de gelo. Muito bom. Muito bom, gente. Foi, Zequinha, foi pra hoje, hein? Deu? Foi. Então Sucesso. tá bom. Muito Pessoal, bom. seguinte, novamente, sem procrastinar dessa vez. Legal? Sem postergar também, ou seja, que não seja nem consciente nem inconsciente. Sim. Que vocês sigam a gente nas nossas redes, que vocês também ativem as notificações no YouTube, deem like ali no vídeo e tudo mais, pra gente começar o que, Zequinha? Fala pra mim que agora fugiu até a palavra que a gente vai começar a promover o sofrimento produtivo. É isso, obrigado. Muito bem, termina, Zeca, e vamos embora, meu. Muito obrigado, gente. Não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. A gente já tem começado com essa. Pois é. Mas muito bem, então qualquer necessidade, estímulos necessários para que vocês executem mais e posterguem menos, procrastinem menos, estaremos aqui para vocês. Um beijo no coração e tamo junto. Beijo, vamos que vamos.